Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitalk 2020, do canal do YouTube Sovurs e também da comunidade do Facebook Olitalk 2020. Retornando para a terceira parte desse livro de Olympische Spiele 1964, Tóquio e Innsbruck, da Bertelsmann. No vídeo anterior, eu afirmei que essa foto era a equipe da União Soviética e as alemãs, mas na verdade é o contrário. Revendo o vídeo da filmagem, essa aqui é a soviética, a Levitina Koutina, fazendo a passagem para Eudóquia Mekchilo, que partiram para a vitória da equipe soviética. E acima são as alemãs, a Rita Tschek-Blesiu e a Renate Dannhauer. Então, só queria deixar isso claro, fazer essa correção, que eu constatei já lá quando eu estava conferindo a filmagem do último vídeo. Então, agora, iniciando os Jogos Olímpicos em Tóquio. Já um texto anterior, né, explicando a escolha do processo de escolha de Tóquio, falando também que em 1940 Tóquio foi candidata aos Jogos, mas abandonou quando entrou na Segunda Guerra Mundial, e também informa, né, o ineditismo dessa primeira participação, né, a primeira vez que um país asiático tornou-se sede dos Jogos, e ressalta todo o público, todo o apoio popular, toda a tecnologia utilizada para esses jogos, um momento de reconstrução do Japão, se recuperando da Guerra Mundial. Também descreve a cerimônia de abertura, os 10.000 balões que foram soltos, né, foram liberados na cerimônia de abertura, as pombas e tudo mais. E já ingressa nas disputas do atletismo, né, que é o ponto central dos Jogos. Atletismo que teve um grande destaque, a equipe norte-americana, que venceu 9 das 12 provas de corrida entre os homens, venceu 2 provas femininas de velocidade 100 e 200 metros, um grande desempenho dos norte-americanos nesses Jogos Olímpicos de 1964. Já o estádio com a cerimônia de abertura, aqui a Alemanha desfilando com sua equipe conjunta, oriental e ocidental, última vez, a partir de 68 a Alemanha competiu separada, o imperador Hirohito, que declarou os Jogos abertos, a tocha olímpica, conduzida pelo Yoshinori Sakai, que nasceu no dia do bombardeio a Hiroshima, e as pombas voando, né, simbolizando a paz nessa cerimônia de abertura. Aqui um templo budista, uma camponesa, a plantação de arroz, o Monte Fuji, o centro, aqui nas cidades mais longínquas do Japão, e a moderna Tóquio, né, com sua estrada ligando os vários pontos da cidade, uma época de modernidade do Japão. E a largada, aqui a prova de 100 metros, a vitória do norte-americano Robert Hayes, os atletas na posição de largada, e aqui eles na chegada dessa prova de 100 metros. Pender, Robinson, Maniak, da Polônia, Jeremy, do Canadá, que foi medalha de bronze, Kenny, da Costa do Marfim, Figueroa, de Cuba, medalhista de prata, o alemão Schumann e o grande campeão norte-americano Robert Hayes, ou Bob Hayes, que depois tornou-se profissional, né? Foi jogar futebol americano,
atletismo não dava tanto dinheiro quanto o futebol americano, que é a grande final dessa prova de 100 metros rasos, um grande desempenho deste norte-americano, Robert Reyes. Além disso, o Robert Reyes ele deu uma arrancada fenomenal na prova de 100 metros e ajudou, na prova de revezamento 4x100, ajudou os Estados Unidos a conquistarem a medalha de ouro, ultrapassando a França e a Polônia. Grande resultado desse norte-americano Robert Reyes. Aqui a final da prova de 200 metros. O Henry Carr dos Estados Unidos chega à frente do Paul Drayton, também dos Estados Unidos, e a medalha de bronze vai para o Roberts, de Trinidad e Tobago. E outro norte-americano aqui na quarta colocação. Então a posição desses medalhistas, a descrição aqui: Roberts de Trinidad, o Carr dos Estados Unidos, Stebbins também dos Estados Unidos, o Drayton dos Estados Unidos, Foyt da Polônia, Jeremy do Canadá, que foi medalhista na distância, nos 100 metros, Ottolini da Itália e o Livio Berruti, que foi o campeão em 1960. Aqui o Livio Berruti ficou na quinta colocação. Aqui já o alemão Manfred Kinder, chegando junto com o norte-americano, o Farrell, possivelmente numa prova de 800 metros. Aqui à direita, o norte-americano, que foi campeão nos 400 metros, o Michael Larrabee, chegando à frente numa semifinal. Chega à frente de outros competidores. Essa não é uma final, é uma eliminatória dos 400 metros. Infelizmente, eles não colocaram nesse livro a final aqui a prova final dos 200 metros, ó, a chegada, o grande resultado do Henry Carr dos Estados Unidos, o Paul Drayton e o Roberts de Trinidad e Tobago. Infelizmente, eles não colocam a final da prova dos 400 metros. E aqui também eles não informam aqui a prova de 800 metros, o Farrell. 800 que foram vencidos pelo grande Peter Snell da Nova Zelândia. Só que eles vão colocar só na outra parte do livro, não vão colocar aqui. Eu acho esse livro ficou muito confuso, ficou muito confusa a distribuição das provas. Alternou os esportes, ficou meio complicado. 400, 800, 1.500 não tem. Agora aqui a prova dos 5.000, que o Robert Schuh dos Estados Unidos, nessa pista lameada, muita chuva em Roma, o Schuh era o favorito ainda, conquistou a medalha de ouro. O Harold Norport da Alemanha ficou com a medalha de prata e o Dellinger dos Estados Unidos com a de bronze. E o francês Jazzy, que entrou na frente, na liderança na prova, acabou ficando apenas com a quarta colocação. Um momento dramático aqui dos Jogos de 1964, essa chegada da prova de 5.000 metros. Única vez que os norte-americanos venceram a prova, aqui com Robert Schuh, chegando à frente do Harold Norport da Alemanha, do Dellinger dos Estados Unidos e do Michel Jazzy da França. Ali atrás está o Kipchoge Keino, que ficou na quinta colocação do Quênia, ele que foi campeão dos 1.500 metros 4 anos depois, em 1968. O francês Jazzy, abaixo aqui, sendo consolado pelo Robert Schuh, e um momento da corrida, mas aqui já aparece, aqui fala que é os 5.000 ainda, né?
Curioso não ter aqui o Mohamed Gamoud. Ali a prova dos 10 mil metros, uma prova que reuniu grandes nomes do atletismo mundial. Teve uma vitória heróica do norte-americano, William Mills. Não tinha favoritismo nenhum, tinha marca de 29 minutos e 10, fez 28 e 24. Próximo do recorde mundial do Ron Clark. O Ron Clark era o grande favorito da prova, recordista mundial, tudo mais. Mas o Billy Mills dos Estados Unidos surpreendeu de forma espantosa. Tirou mais de 40 segundos da sua marca pessoal para conquistar essa heróica medalha de ouro, dar a primeira vitória para os Estados Unidos nessa prova de 10 mil metros. Aqui os competidores da prova, atrás ali do Ron Clark, o Mamo Wold, que foi campeão da maratona em 1968. Aí o Billy Mills, atrás um outro queniano, parece o Naftali Temu, mas aí precisaria confirmar se é mesmo o Naftali Temu. E atrás aqui o Mohamed Gamoud, Murray Halberg, o campeão dos 5.000 em 1960. Murray Halberg. Grandes nomes do atletismo mundial. Estou procurando aqui o Bolotnikov da União Soviética, não estou achando. Mas foi uma grande prova, reuniu grandes nomes do atletismo mundial, vários campeões, recordistas. E o resultado brilhante desse norte-americano, o Billy Mills, deu uma arrancada fabulosa para conquistar essa medalha de ouro aqui. Ó, ele no momento que dá a arrancada, esse aqui parece o Naftali Temu. Depois eu vou confirmar se é o Naftali Temu, que o Naftali Temu foi campeão dos 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de 1968. É que nessa época ele não era destaque, então o livro não dá essa importância. Mas aqui o momento da arrancada do Billy Mills e a chegada do Billy Mills à frente do Mohamed Gamoud e o Ron Clark da Austrália conquistando sua única medalha olímpica. É curioso lembrar que o Ron Clark foi um grande recordista de provas de fundo, e ele foi homenageado pelo Emil Zatopek. O Emil Zatopek, por volta de 1970, ou depois dos Jogos de 68, que o Ron Clark não conquistou medalha, teve que abandonar porque não aguentou a altitude, o Zatopek pegou uma de suas medalhas de ouro e deu em homenagem ao Ron Clark. Zatopek foi um grande nome, uma grande personalidade do atletismo mundial. Aqui os momentos de descontração na Vila Olímpica. Aqui uma canadense no meio de 3 atletas de Gana. Um popular do Japão aqui com seus trajes típicos. Michel Jazzy da França junto com uma das recepcionistas dos jogos. Um oficial trabalhando na largada, das provas de atletismo. A Ada Koch e a Eric Terpstra no momento de refeição, usando os pauzinhos aí para refeição. O soviético Bolotnikov jogando xadrez, campeão dos 10 mil em 1960. Não teve sucesso nos jogos de 64. Aqui uma delegação chegando com o mascote da Nova Zelândia, pessoal da Nova Zelândia, não, pessoal da Holanda, delegação holandesa, chegando com os alemães aqui fazendo um treino, do futebol. Lembrando que a Alemanha conquistou sua primeira medalha olímpica, uma medalha de bronze. Então, olha como alterna. Saiu das provas de... Esse livro é meio confuso. Saiu das provas de pista e entrou para... De repente, cai no salto triplo. E aqui o grande Józef Schmid, da Polônia, conquistou o bicampeonato no salto triplo. Em 1960, ele foi
Ele conquistou a medalha cercado por 2 soviéticos, o Vladimir Goriaev e o Vitold Kreia, e o Viktor Kravchenko e o Oleg Fedoseev agora em 1960. 2 soviéticos de novo. O Josef Schmid igualou o feito do Ademar Ferreira da Silva, tornando-se bicampeão na prova do salto triplo. E um soviético aqui abaixo é o Oleg Fedoseev. Oleg Fedoseev conquistou, né, a medalha de prata. E o bronze foi o Kravchenko mesmo, Viktor Kravchenko. Está aqui essa prova do salto triplo. Aqui o texto mostrando o revezamento da tocha olímpica até chegar a Tóquio, né, saindo lá da Grécia, passando por vários países, e os comentários das provas de atletismo, as provas de velocidade. Os norte-americanos venceram todas, dos 100 aos 400, também os 110 com barreiras, 400 com barreira e os 2 revezamentos, venceram todas as 7. As provas de meio fundo, que tiveram o domínio do neozelandês, né, do Peter Snell, venceu os 1.500 e os 800. As provas de fundo, né, a Etiópia vencendo a maratona, a Bélgica os 3.000 com obstáculo, e os 5.000 e os 10.000 vencidos pelos Estados Unidos. De 12 provas, os revezamentos que os norte-americanos venceram, as provas com barreira, de 12 provas os norte-americanos venceram 9. Foi um feito histórico. As provas de marcha, que tiveram a vitória da Itália, o Abdon Pamici nos 50 km e o Kenneth Matthews do Reino Unido na prova de 20 km. E as provas de corrida, né, das mulheres, domínio das norte-americanas na velocidade, a Polônia 100, 200, a Polônia venceu o revezamento, 80 com barreiras foi a Alemanha. E já aqui a prova dos 110 metros com barreiras, teve a vitória do grande, esse aqui, ó, o Hayes Jones, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro. A medalha de prata ficou com outro norte-americano, Blaine Lindgren, aqui o Blaine Lindgren, e o soviético, o Mikhailov. Mikhailov conquistou a medalha de bronze. Não estou lembrando o primeiro nome do Mikhailov. Conquistou a medalha de bronze. Grandes resultados aqui deixa eu lembrar o nome dele aqui. Aqui, vamos ver se o texto fala. Anatoly Mikhailov, isso mesmo. Deu um branquinho. Então, a vitória dos Estados Unidos, né? Aqui com o Hayes Jones. Os 400 com barreira. A vitória do Warren Cowley, conquistou a medalha de ouro. O britânico Cooper ficou com a medalha de prata. E o Morali, Salvatore Morali, da Itália, pegou a medalha de bronze, ficou com a medalha de bronze. Aqui um abraço esse aqui é o Warren Cowley fazendo o seu movimento de ultrapassagem da barreira. Olha a distância que ele está da barreira. A velocidade deles é tanta que se eles pularem muito próximos da barreira, eles derrubam a barreira. Então, olha a distância que ele está da barreira para fazer o salto e fazer a transposição da barreira. E aqui o Warren Cowley, medalha de ouro, Morali da Itália, bronze, e o Cooper do Reino Unido, né, ficando com a medalha de prata. Grande resultado, mais uma vitória dos Estados Unidos. Os 3.000 com obstáculos, aqui o Gaston Roeland da Bélgica, fazendo a passagem do obstáculo. Lembrando que o Roeland chegou a ser campeão da São Silvestre, aqui no Brasil. E o pódio, né, o Maurice Herriot, do Reino Unido, ficou com a medalha de prata, o Ivan Belyaev, da União Soviética, com a medalha de bronze, e o ouro aqui do Gaston Roeland, da Bélgica. Aqui, ó, o britânico.
o belga e o soviético Beliaev. Os soviéticos que haviam conquistado nos Jogos de 1960, atrás do Kryskowiak, da Polônia, as medalhas de prata e bronze, com o Nikolai Sokolov e o Semyon Rijishchin. Grande resultado dessa prova. O público, foi muita chuva nesses jogos de... Quanto guarda-chuva, muita chuva nesses jogos de Tóquio. Esperamos que ano que vem não seja chuvoso como foi aqui, nessa época. O pessoal tirando com rodo. Aqui a venda de produtos, né? Na verdade é uma farmácia, ó. Uma farmácia, uma torre. Aqui um norte-americano passeando. É o Bob Hayes, dos 100 metros, campeão dos 100 metros. Passeando de bicicleta. E os alemães fazendo um passeio também aqui a pé, né, pela Vila Olímpica. Momentos, né, de descontração desses Jogos Olímpicos. As provas de marcha. O Paul Nihil foi medalhista de prata na distância de 50 km, à frente aqui do Abdon Pamici, da Itália, que conquistou a medalha de ouro. Aqui a largada da prova de 20 km, né, que teve a vitória deste daqui, ó, do britânico Kenneth Mathews, conquistou a medalha de ouro nessa prova de 20 km. O Dieter Lindner, da Alemanha, ficou com a medalha de prata. E o soviético, aqui o Vladimir Golubnich, que foi campeão na distância de 20 km em 1960, ficou apenas com a medalha de bronze. Em 1968 ele conquista a medalha de ouro e em 72 vai conquistar a medalha de prata. É talvez o maior nome dessa distância de 20 km na marcha. Grande Vladimir Golubnich, da União Soviética. Aqui os resultados da marcha, o Reino Unido foi o único país com 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata. As competições femininas, aqui o pódio da prova de 100 metros, a vitória Wyoming Otayos dos Estados Unidos, ouro. Wyoming Otayos dos Estados Unidos, ouro. A Edith Maguire, prata. E a Eva Koblukowska da Polônia, bronze. A chegada dessa prova de 100 metros. Aqui a Otayos, a Edith Maguire. E aqui fora da foto quase a Koblukowska. Outra final, a final dos 200 metros. Edith Maguire dos Estados Unidos conquistando a medalha de ouro, a Irena Shevchinska da Polônia ficando com a medalha de prata e uma representante aqui da Austrália ficou com a medalha de bronze. Não diz quem é. E a premiação da prova com barreira, os 80 com barreiras. A Karin Baltzer da Alemanha, ouro, a Teresa Siepla da Polônia, medalhista de prata, e a Pamela Kilborn da Austrália, conquistando a medalha de bronze. Grandes fotos aqui desses jogos, né? A chegada dos 100 metros, a chegada dos 200 metros, né? Da prova de 200 metros, a premiação dos 80 com barreiras, e aqui um dos momentos também dessa prova dos 80 metros com barreiras, que teve a vitória aqui da Karin Baltzer, medalha de ouro, a Siepla da Polônia com a medalha de prata, a representante da Austrália obteve a medalha de bronze, e a soviética aqui, a campeã de 1960, ficou na 4ª colocação, a Irina Press. Interessantíssima essas disputas, essas fotos, 5 fotos interessantíssimas do atletismo feminino, das provas de pista, né, de corrida do atletismo feminino. Já a final da prova de 400 metros feminina, que estreou nesses Jogos Olímpicos, a Beth Cuthbert da Austrália,
conquistando a medalha de ouro, à frente da Ann Packer, do Reino Unido, ficou com a medalha de prata, e a Amour, da Austrália, ficou com a Judy Amour, ficou com a medalha de bronze. E aqui as três, a Ann Packer, a Beth Cuthbert e a Judith Amour. A chegada dos 800 metros, a vitória da Ann Packer, do Reino Unido, seguida pela Marivonne Duperreux, da França, e a representante da Nova Zelândia, que ficou com a medalha de bronze, a Chamberlain. Que é a chegada dessa prova, né? Vamos colocar aqui na foto, a chegada dos 400 metros também, a Beth Cuthbert à frente da Ann Packer e a outra australiana ali na terceira colocação, e elas, né, as três medalhistas da prova. E a alemã, a Jutta Heine, aqui segurando o bastão, está segurando o bastão aqui nessa prova de revezamento, que teve a vitória da Polônia. Polônia com a medalha de ouro, Estados Unidos com a medalha de prata e Reino Unido conquistando uma heróica medalha de bronze. A Alemanha dessa vez ficou fora do pódio. Grandes resultados dessas provas de corrida dos Jogos Olímpicos de 1964. Nenhuma soviética no pódio em provas de corrida. Aí, ó, que confuso. Alternou prova de salto, agora volta com prova de campo do atletismo masculino. Aqui o Dallas Long, dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso. O Vilmos, tá aparecendo o Vilmos Varju. É o Vilmos Varju da Hungria, que foi medalhista de bronze, tirou o Perry O'Brien dos Estados Unidos, que já tinha 3 medalhas olímpicas, tirou o Perry O'Brien do pódio. E aqui nessa foto, o Randy Matheson, que conquistou a medalha de prata, ele que depois seria campeão em 1968. No lançamento de disco, o grande Alfred Orter conquistando o tricampeonato na prova, foi campeão em 56, 60 e 64 e também será campeão em 1968. Primeiro tetracampeão da história do atletismo numa prova individual. E aqui o grande Dallas Long dos Estados Unidos, que conquistou medalha no arremesso de peso. Havia sido bronze em 1960 e aqui sobe para a posição de medalha de ouro, bronze ou prata em 60. E o Perry O'Brien caiu para a 4ª colocação e ficou fora do pódio. Ele que foi campeão em 52 e 56. Grandes resultados do atletismo masculino. O lançamento do martelo, o Uwe Bayer da Alemanha, que obteve a medalha de prata, a medalha de bronze no lançamento do martelo. O Harold Connolly dos Estados Unidos, campeão em 1956, fracassou de novo, não conseguiu medalha, depois que foi campeão em 56, mesmo sendo recordista mundial, tudo, não chegou mais ao pódio olímpico. O outro alemão, Rolf Herrings, também não obteve medalha no lançamento do dardo. E aqui o grande campeão da prova do lançamento do dardo, né? O Pauli Nevala, que conquistou a medalha de ouro. O norueguês, o Pedersen, que era recordista mundial, ficou 20 metros atrás no seu lançamento. Acho que esse aqui é o Pedersen. Esse acho que é o Pedersen. Acabou perdendo e não conquistou. Não conseguiu sequer chegar à fase final. Bem, vou ficando por aqui. O vídeo ficou longo, mas agora retorna para a prova de pista. Vou ficando por aqui e retorno para a 4ª parte de filmagem desse livro dos Jogos Olímpicos de 1964. Alexandre Carvalho, Sovurs, Olitok 2020, Geografia Olímpica e Olitok 2020 no Facebook. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Voltarei com a 4ª fase de filmagens, com a 4ª filmagem. Obrigado.